Não havia lugar para mim no jantar de aniversário de 40 anos de casamento dos meus pais. Fiquei parado à entrada da sala privada do restaurante. Sentia-me um estranho. Olhei para a longa mesa, coberta com uma toalha branca e decorada com flores. Havia exatamente 14 cadeiras. Cada uma estava ocupada ou marcada com um nome. O meu nome não estava em nenhum deles. A minha tia Clara, já um pouco alterada pelo vinho, notou a minha presença. Ela sorriu com um desprezo mal disfarçado e ergueu o copo. Bem, podes ficar de pé, disse ela, alto o suficiente para todos ouvirem. Tu já não fazes parte da família mesmo. Alguns primos riram educadamente. O meu pai, sentado à cabeceira da mesa ao lado da minha mãe e do meu irmão mais novo, Daniel, nem sequer virou a cabeça. Engoli em seco e forcei um sorriso. É bom ver-te, Clara, murmurei antes de me virar. Em vez de fazer uma cena, fui para o bar. Estava apenas a alguns passos de distância, mas parecia outro universo. Enquanto eles passavam o champanhe e tiravam fotos com o bolo de 2 andares, eu bebia uísque puro. Eu devia ter ido embora. Tinha todos os motivos para isso. Mas algo dentro de mim, uma pequena chama de lealdade, prendeu-me ali. Continuei a observá-los a rir, a criar a imagem perfeita de uma família feliz. Como se não tivesse sido eu a salvá-los das dívidas no ano passado. Como se não tivesse sido eu a pagar metade daquele maldito jantar. O meu irmão ergueu o copo. A família, proclamou ele com um sorriso trocista. A ironia quase me fez engasgar. 2 horas depois, o gerente aproximou-se, visivelmente sem jeito. Peço desculpa, senhor, começou ele. Os seus pais mencionaram que o senhor pagaria a festa de hoje. Que conta? Perguntei, sentindo um nó no estômago. O total é de 4.800 euros, respondeu ele, mostrando-me a fatura. Eles disseram que o senhor trataria do pagamento. Olhei através das portas de vidro. O meu pai cortava o bolo. A minha mãe batia palmas. Ninguém olhava na minha direção. Levantei-me lentamente, bebi o resto do meu uísque e sorri ao gerente. Desculpe, disse eu pegando nas chaves do carro. Deixei a carteira no carro. Saí do restaurante. Ao chegar à porta, ouvi uma voz aguda gritar lá dentro. Quem vai pagar agora? Eu não me virei. Não precisava. Eles convidaram-me apenas para uma coisa: pagar a conta. Eles pensaram que eu, como sempre, simplesmente pagaria e ficaria calado. Mas mal eles sabiam que deixar a conta por pagar era apenas o começo. A minha verdadeira vingança estava prestes a começar. Claro, aqui está o monólogo completo, escrito de acordo com as tuas instruções. O salão privado do restaurante, escolhido para celebrar os 40 anos de casamento dos meus pais, estava impecável. Uma única mesa longa, elegantemente posta, dominava o centro da sala. Flores frescas, velas a cintilar, o som suave de talheres de prata. Tudo parecia perfeito, uma celebração de conto de fadas para a família perfeita. Havia apenas um problema. Ao chegar, senti um arrepio estranho. Contei as cadeiras. Eram exatamente 14. E na nossa família, sem mim, somos exatamente 14. Comecei a contornar a mesa, a ver os pequenos cartões caligrafados com os nomes. Tio, tia, primos. O nome da minha cunhada estava lá. Até o do primo afastado que ninguém via há anos. Mas o meu nome não estava em lado nenhum. Fiquei ali, em pé, no meio do salão que começava a encher-se de risos e conversas. Procurei o olhar da minha mãe, do meu pai. Nada. Eles estavam na cabeceira da mesa, a receber os cumprimentos, como um rei e uma rainha no seu trono. Era como se eu fosse invisível, uma corrente de ar frio que ninguém sentia. Foi então que a minha tia Helena, com a sua taça de champanhe na mão e um sorriso malicioso, se aproximou. Ela olhou para o meu desconcerto e depois para a mesa cheia. A sua voz, arrastada e cheia de veneno, cortou o ar à minha volta. Bem, podes ficar de pé, disse ela, alto o suficiente para que todos ouvissem. De qualquer forma, já te afastaste da família. O riso abafado de alguns convidados foi como um soco no estômago. Olhei novamente para a cabeceira da mesa. Meu pai, minha mãe e o meu irmão mais velho, Daniel, não levantaram os olhos.
Não disseram uma palavra, nem um único gesto de defesa. Apenas continuaram a sorrir para os outros convidados, como se nada tivesse acontecido. O ar saiu dos meus pulmões. O choque foi tão físico que me senti tonto. Fiquei ali, em pé, transformado num fantasma na festa da minha própria família. Já alguma vez se sentiram assim, completamente invisíveis para as pessoas que mais deviam importar? Como se a vossa existência fosse um mero inconveniente. Eu podia ter gritado, podia ter virado a mesa, mas em vez de causar uma cena, engoli a humilhação. Virei costas àquela imagem de família feliz e caminhei lentamente até ao bar, no canto do salão. Pedi a bebida mais forte que tinham e sentei-me, de costas para eles, a observar o meu reflexo no espelho escuro, atrás das garrafas. Mas eu mal sabia que a zombaria da minha tia e o silêncio dos meus pais eram apenas o início. A verdadeira facada nas costas, o golpe que realmente me destruiria, ainda estava por vir naquela noite. Estava ali, sentado no bar, há 2 horas. A festa de noivado do meu irmão, o Miguel, estava no auge, mas para mim era como assistir a um filme mudo. Ninguém da minha família veio falar comigo, nem um olá, nem um aceno. Eu era invisível, apenas uma presença. Estranha na minha própria família. Estava quase a decidir que já chegava, que ia simplesmente levantar-me e ir embora, quando o gerente do restaurante, um homem de ar sério, se aproximou de mim. Ele parecia desconfortável. Com um gesto discreto, ele deslizou um papel dobrado sobre o balcão de madeira polida. Abriu e o meu estômago afundou. Era uma conta enorme. Desculpe, deve haver algum engano, murmurei, ainda a olhar para os números que pareciam dançar à minha frente. Isto não pode ser para mim. O gerente pigarreou, evitando o meu olhar. Senhor, começou ele, com uma voz baixa e formal. Os seus pais, o senhor Carlos e a dona Sônia, mencionaram que o senhor está a pagar a festa de hoje. As palavras dele pairaram no ar, pesadas e absurdas. Olhei para o outro lado do salão. A minha família estava lá, a rir, completamente alheia a mim. Vi os meus pais a abraçar o Miguel e a sua noiva, radiantes de felicidade. Estavam a cortar o bolo, a tirar fotografias. E eu? Eu era apenas uma sombra no bar, o patrocinador anônimo da felicidade deles. O valor exato na conta gritava para mim. $4.827,50. Cada cêntimo uma facada. Sabe aquela sensação gelada que nos percorre quando percebemos que não somos vistos como uma pessoa, mas como uma ferramenta? Foi exatamente isso que senti naquele momento. O meu sangue, que antes estava gelado, começou a ferver. A humilhação, a raiva, a tristeza, tudo se misturou numa onda avassaladora. Mas no meio do caos, surgiu uma clareza cortante. Acabou. Olhei para o gerente e forcei um sorriso que me pareceu mais um rosnar. Ah, claro, disse eu com uma calma que me surpreendeu. A minha carteira ficou no carro. Vou lá buscá-la e já volto para acertar tudo. Levantei-me do banco, ajeitei o casaco e caminhei em direção à saída, sem olhar para trás. O coração batia-me descontroladamente no peito. Uma mistura de medo e libertação. Ao empurrar a porta de vidro pesada, o som abafado da festa foi subitamente cortado pela voz estridente da minha tia Helena, que ecoou pelo salão. Esperem! Quem é que vai pagar a conta agora? Não parei. Sair por aquela porta foi o primeiro passo. Mas enquanto o ar frio da noite me batia no rosto, uma pergunta ecoava na minha mente. Por que é que eu aguentei isto durante tanto tempo? A verdade é que aquela conta era apenas a ponta do iceberg de anos e anos de abuso financeiro. Durante anos, eu não fui um filho. Fui o caixa eletrônico da família, o pilar financeiro que eles usavam sempre que a estrutura da vida deles ameaçava ruir. Tudo começou quando finalmente consegui o meu primeiro grande contrato em segurança de TI, aquele que me deu um salário de 6 dígitos. Lembro-me da sensação. Eu senti que podia respirar, que o futuro era meu, mas essa sensação durou pouco. A primeira chamada de emergência não tardou. A voz do meu pai, o Rui, no telefone era um misto de pânico e exigência.
O banco ia penhorar a casa deles. Eles precisavam de US$ 18.000. E precisavam agora. És o único que pode resolver isto, ele disse, e aquela frase ecoou na minha cabeça. Naquele momento, eu não era o filho dele. Eu era o técnico de reparos oficial da família. E eu resolvi. Fiz a transferência sem pensar duas vezes. Achei que seria um caso isolado, um ato de amor. Mal sabia eu que tinha acabado de inaugurar um serviço de atendimento 24 horas. Depois disso, as crises tornaram-se uma constante. Era um fluxo interminável de problemas que só o meu dinheiro podia resolver. Paguei por consertos de carro inexplicáveis, contas médicas que surgiam do nada, dívidas de cartão de crédito. Até paguei os US$ 2.000 de fiança para o meu irmão, o Tiago, quando ele foi apanhado a conduzir embriagado pela segunda vez. Eu apoiava em cada crise, em cada drama, achando que estava a comprar a minha quota de amor e reconhecimento. Mas o meu valor parecia ser cotado apenas em dólares. Quando me formei na universidade, com honras, um marco pelo qual lutei tanto, eles não apareceram. A desculpa? Era muito longe e caro para eles virem. Lembro-me perfeitamente de estar sentado na plateia, a olhar para as outras famílias a abraçarem-se e de sentir um vazio tão grande, tão frio. Sabe aquela sensação de ser invisível para as pessoas que mais deveriam ver você? É um silêncio que grita por dentro. Mesmo depois dessa facada no coração, eu continuei a pagar. Porque esse era o meu papel, certo? O resolvedor de problemas. Cada telefonema do meu pai começava com um suspiro dramático e terminava com um número que saía da minha conta bancária. Crise após crise, eu continuava a ser o pilar, o recurso, o cheque em branco. Eu esperava que um dia o pagamento fosse suficiente, que um dia eles me vissem para além dos extratos bancários. Mas até o caixa eletrônico mais robusto tem um limite. E o que aconteceu no dia em que, pela primeira vez na vida, eu decidi dizer não? O momento em que decidi ter um futuro foi exatamente o momento em que me tornei o vilão da minha própria família. Tudo aconteceu 6 meses antes daquele jantar fatídico. Imaginem a cena. Almoço de domingo, a casa cheia, aquele barulho bom de família reunida. Eu estava radiante, sentindo que finalmente ia dar o passo mais importante da minha vida. Esperei uma pausa na conversa, respirei fundo e disse com o maior sorriso do mundo: Pessoal, tenho uma notícia incrível. Vou finalmente comprar o meu apartamento. O silêncio que se seguiu foi pesado, gelado. Os garfos pararam a meio caminho da boca. Meu irmão, Tiago, baixou os olhos para o prato como se tivesse visto algo muito interessante no arroz. Meu pai ficou imóvel, com uma expressão indecifrável. Eu ainda tentei explicar, animado, que era um ótimo investimento, que era o meu sonho e que para isso, claro, eu precisaria reduzir a ajuda mensal que dava a eles. Foi aí que a bomba explodiu. Não, minha mãe suspirou, aquele suspiro teatral que ela dominava tão bem, e disse com a voz embargada: Depois de tudo o que fizemos por ti, Rodrigo. A frase ficou a pairar no ar, carregada de acusação. Depois, ela olhou-me diretamente nos olhos, e a tristeza deu lugar à fúria. Então vais deixar a tua família passar por dificuldades por causa de um sofá novo? Por causa de paredes que nem são tuas? Um sofá. Ela reduziu o meu sonho, todo o meu esforço de anos, a um sofá. A partir daquele dia, fui efetivamente apagado. Os convites para os almoços de domingo pararam de chegar. No grupo da família no WhatsApp, as minhas mensagens ficavam sem resposta. As minhas piadas morriam no vácuo. Eu tornei-me um fantasma, uma nota de rodapé na história que eles continuavam a escrever sem mim. Sabe aquela sensação de que o amor da sua família tem uma etiqueta de preço? De que só vale enquanto você é útil? Foram 6 meses de um silêncio absoluto. 6 meses em que me convenci de que eles nunca me perdoariam por escolher a minha própria vida. E então, do nada, como um trovão em céu azul, veio o convite para a festa de aniversário do meu pai. Eu, na minha ingenuidade, pensei que fosse um ramo de oliveira, uma bandeira branca. Achei que eles sentiam a minha falta.
Mal sabia eu que não era um convite para uma festa. Era uma convocação para um tribunal. Aquilo era uma armadilha, e a porta estava prestes a fechar-se atrás de mim. Depois daquele jantar, vieram 2 dias de um silêncio pesado, quase assustador. Uma parte de mim, a mais ingênua, chegou a pensar que eles tinham finalmente entendido a mensagem. Que a minha saída abrupta tinha, de alguma forma, quebrado o padrão. Que ilusão! No terceiro dia de manhã, o meu telemóvel explodiu. Não é uma figura de estilo. Ele literalmente não parava de vibrar na mesa de cabeceira. Dezenas de chamadas perdidas. Da minha mãe, a Sofia. Do meu irmão, o Ricardo. Recusava-me a atender. Sabia que não era para pedir desculpa. E então, veio a notificação que fez o meu estômago gelar. Ricardo adicionou-o ao grupo Responsabilidade Familiar. A sério? Responsabilidade familiar? O nome era por si só uma bofetada. Abri a conversa com um sentimento de inevitabilidade. As mensagens começaram a chover, uma atrás da outra, num ataque perfeitamente coordenado. Não havia qualquer tentativa de diálogo. Eram acusações. Que o meu comportamento tinha sido lamentável e infantil. Que eu tinha desonrado profundamente a memória do pai, o Alberto, com o meu espetáculo. Que eu não tinha noção do que era ser um filho e um irmão. Cada palavra era calculada para me diminuir, para me fazer sentir pequeno e ingrato. E no meio do bombardeamento, a frase de ouro da minha mãe, a Sofia: fomos profundamente humilhados pela tua atitude. Família é família, e tu esqueceste-te disso. Família é família. A justificação para tudo. A carta branca para todos os abusos. E depois da humilhação, a exigência, fria e direta. Tinha até o final da semana para pagar a conta inteira do restaurante. A conta que eles tinham inflacionado de propósito para me provocar. Não havia um único pedido de desculpas. Nenhuma menção à forma como me trataram. Apenas uma ordem: paga e cala-te. Eu olhava para o ecrã, para aquelas palavras cruéis, e esperava sentir o que sentia sempre. A culpa a corroer-me, a vergonha, a vontade de ceder só para ter paz. Mas desta vez não veio. Em vez disso, senti um vazio gelado onde antes havia ansiedade. Sabe aquele momento em que o barulho à sua volta para de repente e tudo o que resta é uma clareza fria e afiada? Foi exatamente isso que senti. A resignação que me acompanhou durante anos simplesmente evaporou. Eles estavam a jogar o jogo de sempre, no tabuleiro deles, com as regras deles. Discutir naquele grupo seria dar-lhes exatamente o que queriam. Mais drama, mais controlo, mais uma oportunidade para me encurralarem. Mas eu já não queria jogar. Eu queria virar o tabuleiro. Fechei a aplicação de mensagens, respirei fundo e, pela primeira vez em muito tempo, um sorriso rasgou-me o rosto. Não um sorriso feliz, mas um sorriso de quem acaba de ter uma ideia. Uma ideia terrível e maravilhosa. Eles queriam que eu assumisse a responsabilidade familiar. Eles queriam que eu pagasse a conta. E eu ia pagar. Ah, se ia. Mas ia fazê-lo à minha maneira. Uma maneira que eles nunca, nunca iriam esquecer. No dia seguinte, com o estômago ainda a dar voltas, a primeira coisa que fiz foi pegar no telefone. Respirei fundo e liguei para o gerente do restaurante onde tudo aconteceu. Expliquei-lhe calmamente que o meu pai, o senhor Roberto, estava a tentar passar-me a conta de uma festa que eu não organizei. Deixei bem claro que nunca, em momento algum, concordei em pagar fosse o que fosse. Para meu alívio, ele foi compreensivo e disse que resolveria a situação diretamente com o meu pai. Um pequeno alívio, mas a raiva ainda fervia dentro de mim. Essa raiva precisava de sair. Então, sentei-me em frente ao computador, com as mãos a tremer um pouco, e comecei a escrever. Escrevi sobre tudo. Anos de abuso financeiro disfarçado de ajuda familiar. As prendas que depois me eram cobradas com juros emocionais. Os empréstimos que eu nunca pedi, mas que me eram constantemente lembrados. E claro, o grand finale. O jantar de aniversário da minha irmã Sofia, onde a família inteira esperava que eu pagasse uma conta astronômica, como se fosse a minha obrigação.
Com o coração a bater descontroladamente, cliquei em publicar. Pensei, pronto, é agora. Ou me enterro de vez, ou finalmente conto a minha verdade. O que aconteceu a seguir foi uma loucura. O meu telemóvel começou a vibrar sem parar, quase a saltar da mesa. Notificações, partilhas, comentários. Em poucas horas, o post tinha mais de 4.000 reações. 4.000! Pessoas que eu mal conhecia estavam a partilhar a minha história e a enviar-me mensagens de força. Mas o mais poderoso não foram os números. Foram as mensagens privadas que começaram a chegar. Uma prima afastada, a Laura, escreveu-me algo que nunca vou esquecer. Honestamente, Léo, nós sempre vimos como eles te tratavam. Não estás louco. Ler aquelas palavras foi como se alguém abrisse uma janela num quarto abafado há anos. Lágrimas de alívio começaram a escorrer pelo meu rosto. Eu não estava louco. Eu não estava a exagerar. Sabe aquela sensação de que um peso gigante saiu das suas costas? Aquele momento em que você percebe que não estava a imaginar as coisas. As mensagens continuaram a chegar. Amigos de infância, vizinhos antigos, todos a dizerem que viam o que se passava e a pedirem desculpa por terem ficado em silêncio. A narrativa cuidadosamente construída pela minha família, de que eu era o filho problema, o ingrato, estava a desmoronar-se em tempo real, à vista de todos. Cada mensagem era um tijolo a ser retirado do muro que eles construíram à minha volta. Sentia-me eufórico, quase invencível. Pela primeira vez eu estava no controle da minha própria história. Pensei que o pior já tinha passado, que a verdade tinha vencido. Foi então que, no meio de dezenas de mensagens de apoio, apareceu um nome que fez o meu sangue gelar. Era um antigo sócio do meu pai, alguém que eu não via há anos. A pré-visualização da mensagem era curta. Não era de apoio. Não era um pedido de desculpas. Dizia apenas: Léo, há algo que precisas de saber sobre o empréstimo para a tua faculdade. A validação pública foi poderosa, sem dúvida, mas foi esta mensagem privada que estava prestes a revelar uma traição ainda mais sombria e chocante do que eu alguma vez poderia ter imaginado. Eu achei que a humilhação no jantar de aniversário tinha sido o fundo do poço, mas estava enganado. A humilhação não foi o fim. O verdadeiro ataque, o golpe final, veio na forma de fraude de identidade, e foi muito pior. Alguns dias depois daquela noite, recebo uma chamada do meu banco. Uma voz calma e profissional informa-me que o meu novo cartão de crédito foi aprovado. Eu respondi que não tinha pedido nenhum cartão. Houve uma pausa. A voz do outro lado disse: Senhor, o cartão não só foi aprovado, como já tem um saldo devedor de $6.200. O meu chão desapareceu. $6.200. Pedi para me enviarem os extratos por e-mail, imediatamente. O que eu vi deixou-me sem ar. As despesas eram um roteiro de férias de luxo que eles nunca poderiam pagar. Bilhetes de avião em primeira classe. Uma televisão nova de 65 polegadas entregue na casa deles. E o mais inacreditável, um depósito de $1.800 para um cruzeiro romântico. Tudo comprado dias antes daquele jantar humilhante. A peça final do quebra-cabeças encaixou com uma violência que me deixou tonto. Eu imprimi tudo, cada recibo, cada extrato bancário. Conduzi até a casa dos meus pais com as provas no banco do passageiro. O meu coração batia descontrolado, mas a minha mente estava fria como gelo. Eu não ia gritar, eu não ia chorar, eu ia acabar com aquilo. Cheguei e nem me sentei. Coloquei os papéis na mesa da cozinha, à frente deles. O silêncio era pesado, denso. A minha mãe, a Sônia, olhou para os papéis e depois para mim, com os olhos a encherem-se de lágrimas. Nós contávamos contigo, Lucas, disse ela com a voz a tremer. Não, respondi, e a minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Vocês usaram-me. O meu pai, o Roberto, nem sequer pareceu envergonhado. Ele pegou nos papéis, olhou-os por alto como se fossem lixo, e depois olhou para mim com uma genuína e assustadora confusão e perguntou em voz alta: Mas o que mudou agora? Sabe aquele momento em que a ficha finalmente cai e você percebe com quem está realmente a lidar?
Aquele segundo em que a negação se estilhaça e só sobra a verdade nua e crua. Aquela pergunta dele foi a gota de água. A insanidade daquilo atingiu-me em cheio. Eu olhei para os dois, as pessoas que deviam ter me protegido, e disse com toda a calma que consegui reunir: Vocês têm 48 horas para ligar ao banco, confessar a fraude e resolver isto. Se não o fizerem, na segunda-feira de manhã, eu apresento queixa na polícia contra vocês os dois. O pânico finalmente instalou-se no rosto do meu pai. A sua arrogância desmoronou-se. E quem vai pagar por tudo isto agora? Ele gaguejou quase num sussurro. Eu virei-me para sair, já na porta. Olhei para ele uma última vez por cima do ombro. Vocês, eu disse. Finalmente. Sair daquela casa foi a decisão final. Mas como é a vida após cortar laços com a própria família? A liberdade tem um preço, e eu estava prestes a descobrir isso. Mas também tem uma recompensa. Depois daquela última discussão, eu fiz o impensável. Bloqueei-os a todos. O meu pai, Arthur, a minha mãe, o meu irmão. Número por número. Eu apaguei os seus contatos como se estivesse a apagar um erro de digitação. Desapareci do radar deles e, na verdade, do meu próprio mundo. Vendi o meu carro, meti 2 malas numa carrinha de mudanças e conduzi durante 6 horas para norte, para uma cidade onde ninguém sabia o meu apelido. Mudei-me para o porto sem um plano, apenas com uma necessidade desesperada de respirar um ar que não me soubesse a mentiras. Arranjei um emprego modesto num pequeno estúdio de design, um lugar barulhento e criativo. Pela primeira vez na vida, ninguém me tratava com aquela reverência falsa por ser o filho do Arthur. Ali, eu era apenas o Tiago. E isso era tudo o que eu queria ser. Aos poucos, construí uma nova vida. Os meus fins de semana já não eram passados em jantares de negócios forçados, mas sim em churrascos no terraço de amigos. O Miguel e a Sofia não queriam saber do meu fundo fiduciário. Eles conheciam-me pelas minhas piadas secas e pela minha péssima habilidade para cozinhar. Eles valorizavam-me pelo que eu era, não pelo que a minha família representava. Eu estava a descobrir o que significava ter uma amizade genuína. Durante meses vivi numa bolha de paz. Não procurei notícias sobre eles, não perguntei a ninguém. Até que, numa noite, enquanto rolava o feed de notícias no telemóvel, uma manchete saltou-me aos olhos. O nome da família estava lá, em letras garrafais, junto a palavras como fraude, investigação e colapso. As suas contas tinham sido congeladas. A sua reputação, construída ao longo de gerações, estava em ruínas na comunidade. Sabe aquela sensação estranha, um alívio amargo, quando acontece algo que você secretamente temia e desejava ao mesmo tempo? Foi exatamente isso que senti. Era como ver um prédio em demolição que tinha sido a tua prisão. Uma semana depois, chegou uma carta ao meu novo apartamento. Reconheci imediatamente a caligrafia elegante e firme do meu pai no envelope. As minhas mãos tremeram enquanto a abria. Não de medo, mas de uma raiva fria. Não era um pedido de desculpa, não no sentido tradicional. Era uma confissão. 2 páginas onde ele admitia tudo. A manipulação, as expectativas sufocantes, o esquema financeiro que os tinha afundado. Ele escreveu que eles me viam como uma peça no seu tabuleiro de xadrez, uma peça que eles controlavam. E depois, a frase que me gelou. Nós subestimamos-te. A tua partida quebrou-nos. Foi ali, a ler aquelas palavras, que um pensamento me atravessou a mente com uma clareza absoluta. Não me arrependo de ter ido embora. Arrependo-me de não o ter feito 10 anos antes. Senti-me finalmente livre, sem o peso da culpa, percebendo que a minha verdadeira família era aquela que eu tinha escolhido, a que ria comigo das minhas piadas e me ajudava a montar móveis. Dobrei a carta para aguardar para sempre, um lembrete da minha libertação. Mas ao fazê-lo, senti algo a mais no fundo do envelope. Preso a um canto, estava um pequeno post-it amarelo, dobrado ao meio. Nele, com uma caligrafia apressada e trêmula, que só podia ser da minha mãe, estavam apenas 3 palavras. 3 palavras que mudaram tudo outra vez. Ótimo!
Aqui está o monólogo de encerramento para o vídeo, elaborado para resumir a jornada emocional, proporcionar uma sensação de conclusão e, ao mesmo tempo, criar uma forte intriga para o futuro. Olhar para trás agora é como assistir a um filme sobre a vida de outra pessoa. Aquela mesa vazia no jantar do Quatriciões aniversário não era apenas um lugar ausente. Era o símbolo de toda uma vida sendo invisível para as pessoas que deveriam me ver primeiro. A conta de quase US$ 5.000. Percebo agora que não era sobre dinheiro. Era o preço que eles colocaram na minha dignidade. O custo para eu finalmente entender que eu não era um filho, mas um investimento. Um caixa eletrônico da família que parou de funcionar. Durante anos eu paguei por tudo. A casa dos meus pais, os erros do meu irmão, as crises intermináveis, pensando que estava comprando amor, ou pelo menos respeito. Mas tudo o que eu estava fazendo era financiar a minha própria desvalorização. Meu não para comprar um apartamento não foi o início da guerra. Foi a minha primeira declaração de independência. E eles responderam da única maneira que sabiam. Com castigo, humilhação e, por fim, traição. Expor tudo online foi assustador, mas as mensagens que recebi, elas me mostraram que eu não estava louco. A validação de estranhos e velhos amigos foi o antídoto para anos de manipulação familiar. E o confronto final, quando descobri a fraude do cartão de crédito, a expressão no rosto do meu pai, quando eu disse, vocês, finalmente, foi a minha verdadeira libertação. Não foi uma vingança, foi justiça. Foi o som das correntes se quebrando. Sair daquela casa e bloquear todos eles foi a decisão mais difícil e mais libertadora da minha vida. E sim, eu não me arrependo de ter ido embora. Meu único arrependimento é não ter feito isso 10 anos antes. Hoje eu tenho paz. Construí uma nova vida, uma nova família, com amigos que me valorizam por quem eu sou. A carta do meu pai chegou, uma confissão de sua fraqueza, não um pedido de perdão. Eu a li e a queimei. O passado está encerrado. Pelo menos era o que eu pensava. A paz é real, mas o silêncio... O silêncio deles foi quebrado na semana passada. Não por uma carta ou uma chamada de um número bloqueado. Foi algo muito mais direto. Meu irmão, aquele que eu tirei da cadeia, me encontrou. Ele não veio pedir perdão ou dinheiro. Ele veio com um aviso de que a falência e a humilhação pública os levaram a um lugar muito mais sombrio e que a dívida com a família na cabeça deles ainda não foi paga. Agora o alvo sou eu de uma forma que nunca imaginei. A guerra não tinha acabado. Aparentemente, eles apenas mudaram o campo de batalha.